Paz do Senhor, amados. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje estaremos dando continuidade ao tema A Divindade do Espírito. O texto está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo de número 17. Antes de ser feita a leitura, eu gostaria de lhe convidar a se inscrever neste canal, caso ainda não seja, a ativar o sininho ao se inscrever para receber novas notificações e a compartilhar este link para que outros possam ser abençoados. O texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz: Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Pois bem, nós sabemos que o Espírito é Deus. A primeira razão é que ele pertence à Trindade. Basta se observar lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, onde a palavra nos diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, na formação do homem, haviam pelo menos 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E, além do mais, o Espírito Santo ele possui atributos divinos. Basta ser observado lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 14, que diz que por meio do Espírito Eterno, ele, Jesus, se ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício sem defeito. Se ele é eterno, eternidade é uma característica de Deus, é um atributo de Deus. Mais uma razão estaremos tratando a partir de agora, que o Espírito ele possui obras divinas. Deus, Espírito Santo, possui obras divinas. A primeira obra que podemos destacar como sendo um feito, uma ação do Espírito Santo, uma atitude do Espírito Santo, foi o versículo que nós lemos, 2 Coríntios 5, versículo 17, que ele é especialista em quê? Produzir novas criaturas em Cristo. Alguém prega a palavra, o pecador se arrepende, até porque o Espírito Santo que convence, João 16, versículo 8. Desta forma, aquela pessoa passa a ser transformada em antiga criatura, passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram. E é o Espírito que produz novas criaturas. Quando o homem, quando a mulher, quando o jovem, quando a criança, quando a pessoa mais avançada em idade, resolve se entregar a Jesus através da palavra anunciada. Mas vamos, por exemplo, para Romanos 8, versículo 11, que diz: Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Observamos aqui no texto de Romanos 8:11 que o Espírito ressuscitou Cristo dentre os mortos. Então, ele deu vida ao corpo mortal. Temos na segunda parte do versículo, mas vamos destacar apenas que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos através da pessoa do Espírito Santo. Vemos ainda lá no segundo capítulo de Atos dos Apóstolos, no versículo de número 33, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. A declaração de Pedro, no dia da descida do Espírito Santo. Nós vamos observar que a procedência do Espírito Santo é do Pai e do Filho. Só leia o texto, pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. Então, Deus
nos faz observar que o Espírito, ele é de procedência do Pai e do Filho. Uma vez mais podemos destacar lá em Gênesis capítulo 1 e versículo 2, que diz que a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Mais uma vez, aqui destaca-se a característica da eternidade do Espírito. E mais uma vez nós podemos entender que o Espírito Santo atuava antes de tudo. Quando tudo era vazio, não havia ser vivente, e a terra, o mundo estava coberta por um mar profundo, o Espírito se movia por cima da água, ou seja, alguém que fez parte ativa e em destaque na criação, antes da criação. Então, podemos concluir que o Espírito é Deus, porque somente Deus produz novas criaturas, que foi o texto que nós lemos inicialmente. Somente Deus, Espírito Santo, convence o homem, e este homem, depois que dá oportunidade ao Espírito, ele passa a ser uma nova criatura. O Espírito é Deus porque somente Deus poderia ressuscitar Cristo dentre os mortos, obra grandiosa do Espírito Santo. Ressuscitou Cristo dentre os mortos. O Espírito Santo é Deus porque somente Deus poderia proceder do Pai e do Filho. Deus Pai e Deus Filho, como Pedro destacou na pregação no dia em que o Espírito desceu sobre a humanidade, se cumprindo aquilo que Joel 2 havia falado, que nos últimos dias, diz o Senhor, o seu Espírito seria derramado sobre toda a carne. Nós sabemos essa profecia lá no Antigo Testamento do profeta menor Joel, que se cumpriu lá em Atos capítulo 2, e nesse dia Pedro, cheio do Espírito Santo, ele enfatizou que o Espírito ele procedia de Deus Pai e Deus Filho. E na última oportunidade, na última característica, nós entendemos que Deus é Espírito, porque somente Deus poderia ser ativo na criação. Quando havia escuridão, o Espírito Santo estava ativo, estava atuando. Então, ao longo desses 3 vídeos sobre a divindade do Espírito, onde nós entendemos que ele pertence à Trindade, onde nós entendemos que ele tem atributos divinos, onde nós entendemos que suas obras são divinas, nós destacamos, enfatizamos, salientamos que o Espírito é Deus. O Espírito é Deus e ele gera conversão. Mais uma vez podemos destacar João 16, versículo 8, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas ele não obriga, ele respeita o livre-arbítrio. O Espírito ele produz fé em Cristo. O Espírito produz novo nascimento. O Espírito ele promove o evangelismo. Ele é o maior pregador do Evangelho. Ele que nos impulsiona a levar adiante a mensagem de salvação, conforme nos orienta Marcos 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E o Espírito nos dá dos seus frutos. Pela árvore se conhecereis os frutos, ou os frutos serão conhecidos pela árvore. Ou seja, o Espírito ele quer imprimir amor em nós. O Espírito ele quer imprimir em nós paz, alegria, domínio próprio. E por fim, o Espírito ele também nos dá dons, os seus dons, que são manifestos em nós. Então, meu amado, como está o teu relacionamento com este Espírito que é Deus? Se você tem andado distante, volte ao caminho do Senhor. Se você ainda não o conhece, dê a oportunidade para que possa
se manifestar na sua vida. Se você já tem andado com Ele, persevera, porque Ele quer te levar para uma eternidade ao lado de Cristo. Fique com essas palavras e que Jesus continue te abençoando através da pessoa do Deus Espírito Santo.